Crianças, presta atenção na nossa lição de hoje, porque eu vou dizer 3 palavras com a letra A. E você vai ter que descobrir quais são essas 3 palavrinhas que eu vou falar em seguida. Vou falar uma, a segunda e a terceira. Vou falar em seguida. Elas começam com a letra A, tá bom? E eu vou falar as 3 em seguidas. Presta atenção, anota essas 3 palavrinhas e depois você coloca aí nos comentários, tá bom? Combinado? Olá, me responde uma pergunta. Você já plantou alguma coisa? Bom, plantando ou não, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você plantar sementes de tomate, será que você vai colher, por exemplo, alfaces? Ah, claro que não. Você deve ter dito, claro que não. Se eu plantar sementes de tomate, é claro que eu vou colher tomates. Isso mesmo, muito bem. E você sabia que a família da nossa história está colhendo o que ela plantou? Vamos ler aqui o que diz a Bíblia. Você sabe que Jacó, ele fingiu ser Esaú, então ele enganou seu pai, enganou seu irmão, enganou seu pai, e teve que ir embora da onde ele vivia. E lá aonde ele estava, ele começou a colher tudo que ele plantou. Ele começou a ser enganado pelo seu tio Labão. E olha o que diz aqui a Bíblia, em Gênesis, no capítulo 30, no versículo 25. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permita-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Ou seja, Jacó, ele não aguentava mais ser enganado por Labão. Ele já tinha 10 filhos. Aí nasceu José, o penúltimo filho dele. Ele tinha muitos gados. Olha só a quantidade de gados, animais, ovelhas, cabras, que Jacó tinha. Então, ele tinha muitos gados, tinha ovelhas, tinha cabras, e ele não aguentava mais ser enganado pelo seu tio Labão. Bom, o engano é o resultado do pecado que Jacó havia plantado. Você sabia que eu e você também somos pecadores? E o pecado são as coisas erradas que você pensa, fala e faz que não agrada a Deus. Como, por exemplo, quando você faz pirraça, fica com raiva, quer bater, brigar, ou você mente. Isso é pecado. E olha o que a Bíblia diz em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Ou seja, nós não podemos nos enganar. Ah, eu não faço nada de errado. Nós somos pecadores, sim. Nós não somos bonzinhos perante Deus, que é santo e perfeito. E nós já nascemos assim, com essa vontade de fazer as nossas coisas do nosso jeito, ao invés de fazer a vontade de Deus. E o nosso pecado é contra Deus,
contra nós mesmos e contra o nosso próximo. E esse pecado que nós cometemos, ele merece ser castigado. E o castigo para o nosso pecado é ficar separado de Deus. Mas Deus, no seu plano de amor perfeito, Deus, ele enviou o seu Filho Jesus ao mundo. Jesus é o Filho perfeito de Deus. Ele recebeu voluntariamente o nosso castigo, o castigo que eu e você merecíamos. Jesus, por amor, ele se entregou em uma cruz. E naquela cruz, Jesus derramou o seu sangue puro, precioso. Jesus, ele nunca havia pecado. Jesus viveu uma vida perfeita aqui na terra. Ele sofreu, foi pregado, derramou o seu sangue naquela cruz. Mas Jesus foi sepultado. Só que ele não ficou morto, ele venceu a morte. E por isso, ele pode perdoar o meu e o seu pecado. Nós também pecamos, nós somos pecadores. E o engano é um pecado. E Jacó estava colhendo o que ele plantou. Jacó, ele não aguentava mais ser enganado por Labão. Jacó, ele disse: deixa eu ir embora, deixa eu ir para a casa dos meus pais. Sabe, crianças, a Bíblia fala que Labão mudou o salário de Jacó mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó e enganou Jacó, sabe? Mas Jacó, ele ouviu a voz de Deus. Eu quero que você ouça o versículo de Gênesis 31, 11, do 11 ao 13. Olha só o que diz aqui. E o anjo do Senhor disse em sonho: Jacó, e eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Ah, crianças, Labão estava sim enganando Jacó, mas Deus estava vendo tudo. Então, quando Labão falava assim, ó, o rebanho que nascer listado, esse será seu. Todos nasciam com listas, todos os cordeiros, cabras, tudo. Então o rebanho vinha todo para Jacó e Labão ficava sem nada, sem entender. Aí ele mudava: olha, agora todo o rebanho que nascer salpicado será seu. Aí, mas isso ele tentando enganar Jacó. Só que todo o rebanho nascia exatamente assim, salpicado. Então Jacó, ele ficou com um rebanho muito grande. Só que isso deu muita inveja a Labão, aos irmãos, aos filhos de Labão. E Labão já não tratava mais Jacó como antes. Ficou com muita inveja dele. Então Deus, ele foi e apareceu para Jacó, falando assim: Jacó, eu estou vendo tudo, eu estou contigo. Pega tudo que é seu, pega suas esposas, pega os seus filhos e olha, vai embora, volta para a terra do seu pai. Mas será, crianças, que Jacó, ele iria sair dali e iria pegar tudo e voltar para a terra dos seus pais? Ele estava cansado do engano de Labão. Mas agora, Deus estava falando com ele: vai, pega tudo e vai embora. Mas era uma decisão muito difícil. Jacó pegar tudo e ir embora. Jacó precisava realmente tomar uma decisão. Se você é filho de Deus, preste atenção. Se esforce para viver em união com a sua família. Ou seja,
viver em paz, viver em amor. Olha, talvez você pense, eu que mando em mim mesmo, ninguém manda em mim. Ou talvez você diga, eu quero e ponto final, tem que ser do meu jeito. Ou talvez você diga, eu sou melhor, eu faço tudo melhor. Sabe, crianças, nós precisamos ter cuidado, porque o que nós plantamos, nós colhemos. Se você diz que você manda em você mesma, você está se tornando uma pessoa, ó, de nariz em pé, ninguém manda em mim, eu que mando em mim. Então, os seus colegas ou a sua família, ninguém vai querer ficar perto de você, porque quem gosta de ficar perto de uma pessoa assim, se tornando insuportável de conviver com uma pessoa assim. Ou então você acha assim, olha, eu quero e ponto final. Sabe o que é isso? Sabe que você vai colher? A teimosia. Ou então você acha, eu sou o melhor. Você vai colher o orgulho, a presunção. Mas olha só o que a Bíblia diz em Gálatas 6, no versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você é filho de Deus, se esforce para viver em paz com a sua família, com os seus amigos, com aquele que está perto de você. Deus falou ali com Jacó. Jacó precisava tomar uma decisão. Então Jacó foi lá nas suas esposas, falou com eles que eles iriam partir dali, iriam embora. Mas ele não quis contar para Labão, não. Ele pegou tudo que ele tinha, pegou tudo que ele tinha, os seus filhos, pegou todos os seus animais. Ele tinha muita coisa. Ele pegou tudo e foi embora pela estrada. Aí Labão foi tosquear as ovelhas, não viu ninguém. No outro dia também. Aí ele, estranho, cadê Jacó? Cadê minhas filhas? Quando ele ficou sabendo que Jacó tinha ido embora, estava na estrada indo embora. Então Labão foi, crianças, pegou tudo e falou assim, eu vou atrás dele. E Labão começou a ir atrás dele. Você pode imaginar como estava o coração de Labão nesse momento? Poxa, ele indo embora, levando embora minhas filhas, os meus netos e tudo. Me deixou aqui, nem falou nada, que consideração. Ele consegue alcançar Jacó e toda a sua família. Então ali eles têm uma conversa. Imagina que a conversa não estava muito boa. Jacó falou tudo para ele. Olha, você tem feito isso, tem feito aquilo comigo. As esposas de Jacó também fizeram algumas coisas que o pai ficou chateado. Então ali, ó, a conversa devia estar não devia estar muito legal. Mas aí, crianças, Deus revelou para Jacó. Olha o que Deus disse. Jacó falou para Labão. Está aqui em Gênesis 31, no versículo 42. Ó, Jacó falando para Labão. Se não fora o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu do sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite.
olha o que Jacó falou para Labão. Olha, ontem à noite, quando você estava dormindo, Deus te repreendeu. E Deus falou com Labão: não faça mal a Jacó. Não levante a sua mão contra Jacó. Então, crianças, isso significa que Labão estava com vontade de realmente fazer alguma coisa contra Jacó. Ele estava com muita raiva de Jacó, porque Jacó tinha ido embora, não tinha falado nada com ele, tinha levado as filhas, os filhos e tudo. Ele queria fazer alguma coisa, mas Deus apareceu para ele em sonho e falou com Labão: não faça nada com Jacó. Sabe, crianças, Deus tinha um propósito na vida de Jacó. E Deus, ele também tem um propósito na sua vida. Você vai deixar o propósito de Deus se cumprir na sua vida? Se você é filho de Deus, lembre-se, esforça-te para viver em paz com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas que estão ao seu redor. Esforça-te para viver em união. Ao invés de brigar, tenta ver o que você pode fazer para ajudar. Olha, quando você fala, eu é que mando em mim, ninguém manda em mim, eu mando em mim, eu faço o que eu quero, você está se tornando uma pessoa de nariz em pé. E ninguém quer ficar perto de uma pessoa assim. Olha só o que você vai comer. Ninguém vai querer ficar perto de você. E quando você pensa, eu quero e ponto final. Quando você pensa assim, você está se tornando uma pessoa teimosa. E a teimosia é o que a gente colhe com esse jeito da gente ser. E quando você pensa assim, ó, eu sou o melhor, aqui ninguém sabe fazer nada, você está se tornando uma pessoa orgulhosa. Ou outra coisa que você esteja aí sentindo, alguma coisa que você veja que está fazendo mal a você mesmo ou ao seu próximo, aí você vai me perguntar, mas tia, o que eu faço? Olha, pare, pense e ore. Conta para Deus. Fala para Deus o que você está sentindo, se é raiva, se você acha que você é melhor, ou se você acha que você manda em você, ninguém manda, é só você, só o que você quer, eu quero isso. Não seja uma pessoa teimosa, não seja uma pessoa orgulhosa, não seja uma pessoa que ninguém queira ficar perto de você. Quando você orar, você vai pedir a Deus, Deus, me dê mansidão, me dê obediência, me faça ser humilde. Porque nós precisamos ser mansos. Quando você fala, eu mando em mim, você não está sendo uma pessoa mansa. Quando você fala, eu quero, tem que ser do meu jeito, eu quero que seja assim, você não está sendo uma pessoa obediente e mansa. Não está sendo uma pessoa submissa. Quando você diz que você é melhor, você não está sendo uma pessoa humilde. Então você ora e peça ao Senhor. Fale com Ele. Ele te conhece e Ele quer prover na sua vida essas bênçãos. Ele tem promessa nas suas vidas. Olha o que a Bíblia diz, que é o nosso versículo de hoje. Diz assim, ó. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Salmos 133, 1. Como é bom viver em paz, viver em união com a nossa família, com o nosso irmão, com o nosso próximo, aquele que está ao nosso lado. Sabe, crianças, eu vou deixar um desafio para você. Você vai escrever esse versículo, vai parar, vai pensar, vai orar e vai ver o que você pode melhorar para viver em união com o seu irmão, com os seus pais, com quem está próximo de você. E você vai escrever.
E aí você vai colocar isso como um propósito de você com Deus. Então você escreve, esse é o nosso desafio que você vai praticar aí durante essa semana. E se alguma coisa estiver te incomodando, você perceber que você está sendo orgulhosa, teimosa, ou está querendo se achando melhor, ou fazer as coisas do seu jeito, você pare, pense e ore, fale com Deus. Lembra do nosso versículo, pega o seu papel, lê o versículo e o que você escreveu, como você pode ser melhor. Porque isso nos afasta de Deus. Então, se você é filho de Deus, se esforce para viver em união com a sua família, com os seus amigos, com aquele que está próximo de você. Sabe, crianças, depois daquela conversa, eles se entenderam. Jacó se entendeu com Labão. Então, naquela noite, eles deram ali uma festa. E eles levantaram ali uma coluna agradecendo a Deus, porque eles conseguiram resolver tudo, eles conseguiram conversar e eles conseguiram ficar em paz. Olha que bom! Jacó estava ali sendo dirigido, guiado por Deus. Deus estava cuidando ali de Jacó. Então ali eles comemoraram aquela paz que estava ali entre eles, aquela comunhão, aquela união, que ali depois daquela conversa ficou tudo bem. Então, na manhã seguinte, Labão voltou para sua casa e Jacó seguiu o caminho dele de volta para Canaã. Ele voltou para Canaã. Jacó, ele retornou em paz. Ele retornou diferente. Deus estava cumprindo os seus propósitos na vida de Jacó. E Deus também quer cumprir os propósitos que Ele tem com você. Você vai deixar Deus fazer isso? Como filho de Deus, lembre-se, você deve se esforçar para viver em união, ou seja, em paz com a sua família, com os seus amigos, com aquelas pessoas que estão próximas de você. Se você ainda não tomou essa decisão, não se engane. O seu pecado te separa de Deus. As coisas erradas que você faz te deixam longe de Deus. Mas Deus, com seu amor perfeito, Ele enviou o seu Filho, Jesus. Jesus entregou voluntariamente a sua vida em uma cruz. E ali Ele derramou o seu sangue para que você tivesse o seu pecado perdoado. Jesus ali, Ele morreu, mas Ele não ficou morto. Ele ressuscitou. E quando você acredita no que o Senhor Jesus fez por você, você vive então com Deus aqui e depois eternamente com Ele. Olha o que está escrito em João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso significa que, se você admitir que é pecador, se você acreditar no que o Senhor Jesus fez por você, e se você aceitá-lo no seu coração, você vai se tornar filho de Deus. Então você precisa admitir, acreditar
e aceitar Jesus como seu Salvador. Admitir que você faz as coisas erradas que desagradam a Deus. Você precisa acreditar no que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por você. Quem morreu, quem recebeu o castigo que você merecia, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. E através do que ele fez, você pode ter o perdão dos seus pecados. Então você vai aceitá-lo no seu coração. Hoje mesmo você pode tomar essa decisão de admitir, acreditar e aceitar Jesus no seu coração. O meu desejo é que você tome essa decisão hoje. E depois você pode contar para outras pessoas, para sua família, para amigos, ou depois numa igreja, a decisão que você tomou, que você recebeu a Jesus, aceitou Jesus como seu Salvador. E então você vai se tornar filho de Deus. Que hoje mesmo você possa fazer essa oração e falar para Jesus que você admite, que você acredita e que você aceita Ele como seu Salvador. Fique com Deus.